avó revela segredo sinistro. Abuso familiar após a morte surpreendente da mãe. O barulho da chuva batendo nas janelas parecia gritar o desespero acumulado dentro de Clara. Cada gota era uma lembrança, um eco da perda que a envolvia desde que sua mãe partira de forma abrupta. Apenas 20 anos e já sem o norte. A jovem se sentia uma sombra vagando por entre casas coloridas em seu pequeno bairro, onde a vida parecia continuar, indiferente à sua dor. As árvores balançavam como se quisessem abraçá-la, mas o luto a mantinha enclausurada. E numa tarde sombria, decidida a confrontar a avó que a entristecia e a intrigava, Clara subiu as escadas do pequeno sobrado. A avó, uma mulher imponente, de olhar penetrante e mãos calejadas pelo tempo, ocupava um canto da sala, um retrato do passado. Seus olhos, no entanto, carregavam um medo que Clara nunca tinha notado antes. Clara, precisamos conversar, disse a avó. A voz tensa, como se veios de segredos estivessem prestes a se romper. As palavras dela cercaram como uma capa, fazendo o coração da jovem acelerar. A atmosfera estava carregada e o peso da cômoda antiga parecia aumentar, como se a sala estivesse se preparando para um desfile de horrores. A avó, antes um pilar de força, agora revelava suas fraquezas. Há coisas que você não sabe sobre nossa família. E com isso, o chão sob os pés de Clara se desfez. Segredos antigos, enterrados sob camadas de silêncio e sorrisos, estavam prestes a se revelar. O coração dela disparou com cada palavra, a tensão no ar aumentando como a tempestade lá fora. Com um tremor na voz, a avó a confrontou com uma história que Clara nunca ousara imaginar. Um ciclo sombrio de abuso que atravessava gerações, velado pela cumplicidade e pela dor. O que deveria ser um laço familiar forte se transformou em uma rede de mentiras e sofrimento. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, dando a Clara uma visão de desespero que ela nunca esperara encontrar. Sentindo-se parte de uma trama horrenda, a jovem se viu envolta em um dilema angustiante. O que fazer com essas informações? A voz da avó ressoava na sua mente. Você é o peso injusto de uma verdade amarga repousando sobre os seus ombros ainda mais frágil. O amor familiar, agora um conceito tão relativo. O opressor poderia estar mais perto do que pensara, apodrecendo os laços que antes pareciam indestrutíveis. Enquanto refletia sobre a sinistra revelação, um estrondo de trovão ecoou, como se a própria tempestade soubesse do tormento que a jovem enfrentava. O vazio crescia, e a ideia de ficar em silêncio agora parecia quase insuportável. Mas a cada passo, uma nova sombra surgia. Um telefonema inesperado a fez saltar. Se você sabe o que aconteceu, tome cuidado. As palavras ardendo em sua mente como um aviso desesperador. Clara percebeu que a luta pela verdade poderia custar tudo aquilo que ainda lhe restava de amor e segurança. E, agora, entre o medo e a necessidade de justiça,
A única certeza era a incerteza. O que viria a seguir, Clara não fazia ideia. Apenas o peso da dor e o eco do passado a guiavam em um caminho nebuloso. Clara ficou em silêncio, o vento zunindo contra as janelas, enquanto a avó a encarava, suas palavras ainda flutuando na sala como um denso nevoeiro. O coração de Clara pulsava forte, uma batalha entre a necessidade de compreender e o medo do que estava por vir. A revelação de sua avó era somente a ponta do iceberg e ela sabia disso. Você é a única que pode fazer isso mudar. Essas palavras a assombraram. Quando estava prestes a perguntar mais, um estrondo de trovão sacudiu-a. Casa, e ela viu a avó recuar um passo, como se uma força invisível empurrasse-a. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Clara virou-se, um frio na barriga. Quem estaria ali? Era Lucas, o melhor amigo de Clara. Sua expressão estava pálida, os olhos arregalados. Clara, você precisa ouvir isso. A pressa em sua voz era desesperadora. Ele tinha uma peça fundamental para o quebra-cabeça que fazia seu mundo desabar. Clara sentiu um nó na garganta. Ser me aguardando o que viria a seguir. É sobre a sua mãe, ele disse, a voz tremendo. Eu encontrei algo nas cartas dela, numa caixa antiga no porão. Clara, você não vai acreditar. Cessa! O que tem nas cartas? A avó cortou a conversa. A voz, alta e cheia de temor, a fúria estampada em seu rosto, uma defensiva instantânea. Clara notou o modo como a voz se movia, um nervosismo palpável que antes não existia. Deixa ela falar, avó, Clara exclamou, desejando descobrir mais sobre aquela sombra em sua vida. Lucas continuou, empurrando o papel em direção a Clara. Era uma carta amarelada, as palavras escritas com uma caligrafia conhecida. Meu amor, eu sei o que aconteceu. O segredo não deve morrer comigo. A mente de Clara girou. Seu coração disparado sentia que um novo caminho se abria, uma nova verdade. O que você quer dizer com isso, Lucas? Achei mais. O nome do homem. O homem que sua mãe estava tentando proteger. É o seu avô. Ele hesitou, mas as palavras já estavam na ponta da língua. As lágrimas nos olhos de Clara se misturaram à confusão. Meu avô? O que você está dizendo? Ela estava em choque. Mesmo em meio à tempestade, seu mundo ainda parecia perfeito, ao lado da ideia de um avô bondoso que nunca conheceu. Sim! Lucas insistiu, sua voz aumentando. Ele estaria envolvido em tudo isso. E mais, Clara, ele está na cidade e tem pessoas que sabem. A avó deu um passo em direção a Lucas. Seus olhos pareciam chamas. Você não deveria ter trazido isso aqui. Agora não dá mais para voltar atrás. O coração de Clara estava gelado. Tudo o que havia considerado seguro estava se desmoronando. O que estava acontecendo? A avó, antes uma fonte de segurança, agora parecia uma estranha. Você me deixou viver com um segredo horrendo. E agora me diz que meu avô, o homem que eu nunca conheci, era parte disso tudo. Sua voz era um grito, um eco de raiva e dor. A avó hesitou, a impotência na expressão dela. Mas antes que pudesse responder, o telefone tocou novamente. Clara não hesitou. Tinha que atender. A voz do outro lado era baixa e sussurrante.
Não confie na sua avó. E pode estar mais perto do que você pensa. O ambiente se tornava cada vez mais opressivo, a tensão palpável. Clara sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Seria possível que seu passado estivesse tão entrelaçado com um ciclo de dor e traição? Ela olhou para Lucas, que a observava com preocupação. Ele parecia tão perdido quanto ela, mas a mensagem da chamada ressoou forte dentro dela. O que era aquele aviso? Como poderia confiar na voz que sempre fora uma fonte de amor, mas agora parecia repleta de segredos sujos? A sala começou a girar. O mundo estava de cabeça para baixo e, sem saber como, ela sabia que uma nova jornada tinha começado. O que estava prestes a descobrir poderia destruir tudo o que acreditava saber sobre si mesma e sua família. E, no entanto, uma parte dela queria saber. A tumultuada curiosidade a impulsionava. Clara sentiu o peso do destino em suas costas, e a única certeza era que a verdade vinda à tona seria devastadora. O telefone caiu de suas mãos enquanto a raiva e a confusão a envolviam. O que mais poderia ser revelado? E o que realmente a aguardava na escuridão de sua própria linhagem? Clara sentiu o peso do telefone escapar de suas mãos. O toque seco no chão ecoou no silêncio opressivo que preenchia a sala. Uma onda de desespero a atingiu. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando, e cada segundo parecia estender a angústia no ar. O olhar de Lucas, cheio de preocupação, buscava alguma resposta nas expressões dela. Clara, a avó, gritou, se aproximando, como se tentasse abalá-la. Mas as palavras pareciam não mais fazer sentido. Os segredos, as mentiras, tudo girava em sua mente confusa. Você não entende, é perigoso. Mas ela, lâmpada acima delas, começou a pendular. E Clara sentiu uma presença mala e gelada na atmosfera. Antes que pudesse processar, uma sombra recobriu a porta e alguém entrou de forma abrupta. Era um homem, alto, com um olhar sombrio que drenava a luz da sala. Era seu avô. O ar congelou. Você não devia ter mexido nisso, ele disse, sua voz como um sussurro ameaçador. Clara lutou contra o impulso de recuar. O choque a paralisou. O que ele estava fazendo ali? E mais, por que nunca o conheceu? A avó se sentiu como se estivesse em um pesadelo, mas era real. A avó, agora pálida, deu um passo para trás, abalando-se. O homem avançou, sua presença se espalhando como um veneno. Você não pode confiar em ninguém. Ele murmurou, seus olhos vazios e frios. Menos ainda na sua avó. A afirmação cortou Clara como uma faca. O mundo conhecia apenas a mulher bondosa que sempre esteve presente, agora revelada como parte de um enredado jogo de sombras. É mentira, você não sabe o que está dizendo, a avó protestou, a voz tremendo entre raiva e medo. Mas Clara não conseguia desviar os olhos do homem à sua frente. Ele era um estranho, sim, mas há anos os mistérios de sua vida giravam em torno dele. Meus pais,
O que eles esconderam de mim? A confusão se misturou à raiva e a adrenalina pulsava em suas veias. Por que você nunca me falou sobre ele? Porque ela sempre teremos que proteger você. A avó tentou se justificar. A fragilidade dela se mostrava em cada palavra. Mas as explicações não a salvavam daquela tormenta. O que é esse segredo? O que vocês fizeram? A voz de Clara era um misto de gritos e sussurros. O avô olhou para a avó, o sentimento de entendimento mais profundo do que qualquer palavra. O medo e a cumplicidade dançavam entre eles. Está na hora de revelar a verdade de uma vez por todas, o avô falou, sua voz cheia de autoridade, preenchendo a sala com um eco. Clara mal teve tempo de processar. Oh, verdade! O que mais poderia existir que a deixaria ainda mais perdida? Um tremor percorreu o chão e as luzes piscavam como se a casa estivesse respondendo às emoções torturadas. Todo o ambiente se transformou em um campo de batalha. Ouvindo algo se estilhaçar no andar de cima, Clara virou-se, seus instintos gritando. O que foi isso? O avô hesitou, o olhar fixo na escada. Precisamos ir, agora. Enquanto ele movia-se com um pressentimento de urgência, um grito ecoou de cima. Um grito que congelou o sangue de todos naquela sala. Clara! Uma voz familiar, mais aflita. Era sua mãe. Clara acreditava que ela nunca mais a chamaria. O desespero espectral daquelas palavras foi profundo e desolador. Como as sombras podem ressoar de forma tão intensa? Sua mãe estava viva? Mas como? O pânico tomou conta. Mãe! Quando Clara olhou para Lucas, a expressão de terror pintada em seu rosto dizia uma verdade inegável. O que quer que estivesse escondido não era apenas um segredo, mas um pesadelo prestes a se concretizar. Clara olhou para a escada e, sem pensar, começou a subir os degraus. Naquele momento, sua avó a segurou pelo braço. Você não deve fazer isso, não agora. Mas Clara estava decidida. O chamado de sua mãe ressoava como uma música de ninar, há muito esquecida. E foi quando tudo fez sentido. O segredo era ainda mais profundo do que poderia imaginar. E o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado. Clara hesitou. As palavras da mãe preenchiam o ar, ecoando em sua mente como um lamento perdido. Mãe? A voz dizia tanto, um grito e uma súplica. Ela não podia simplesmente ignorar. Então, sem pensar duas vezes, começou a subir as escadas, os passos rápidos, quase desesperados. Clara, espere! O braço da avó se estendeu, mas a jovem se desvencilhou. O chão rangia sob seus pés enquanto ela subia, a adrenalina pulsando em suas veias. Cada degrau a levava mais perto do que seu coração clamava. O eco do chamado se intensificava, como se a voz da mãe a guiasse. No corredor escuro, as sombras dançavam diante dela. Clara empurrou a porta do quarto e tudo congelou. Pela primeira vez, a visão de sua mãe ressurge com força, mas a mulher não estava sozinha. Ao lado dela, uma figura ameaçadora. O homem de olhos vazios e sombrios, seu avô. Não, mãe! O peito dela ecoou e o pânico tomou conta.
A cena era surreal, como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem se movendo de forma errada. Sua mãe, uma sombra agora, estava pálida e assustada. A conexão que sempre desejou parecia quebrada. Clara, você precisa ouvir, sua mãe implorou com a voz fraca. Mas o avô se adiantou, sua presença pesada, fazendo o ar parecer mais denso. A verdade que você busca, Clara, não é a que sua mãe quer que você saiba. A afirmação dele reverberou no espaço, bordando como um vidro quebrado. Como você pode dizer isso? Clara questionou, a confusão misturando-se com raiva. Como você está aqui? Porque nunca estive com você. O que está acontecendo? Antes que pudesse responder, um novo grito fez a casa tremer. Era mais do que um susto. Parecia um aviso. A atmosfera mudou. Ficou pesada. Clara sentiu a pressão, como se algo estivesse prestes a romper. Em um movimento brusco, a porta se abriu novamente e Lucas entrou, o olhar pálido, mais pálido do que o normal. O que ele tinha para dizer? Clara, eu não posso ficar calado. Ele se virou para o avô, a indignação em seus olhos. Você se expôs. Não pode continuar assim. Cale a boca, menino. O avô rosnou, mas Clara não podia acreditar no que estava vendo. O que estava acontecendo? Havia mais naquela cena do que apenas um conflito entre a avó e o avô. Havia uma conexão sombria, um passado entre eles. Você não entende, Clara? Lucas respirou fundo. O que sua mãe realmente fez estava protegendo você. Mas o custo foi alto. Um silêncio paralisante surgiu, como se o universo estivesse esperando. As palavras de Lucas, no entanto, se entrelaçaram com os próprios sentimentos de Clara. Seu avô olhou para sua mãe e ali ela viu uma fraqueza que não reconhecia. O homem que se apresentou como o pilar da família agora parecia uma sombra de algo muito mais assustador. Só havia uma maneira de protegê-la, Clara. A mãe começou. Mas a intensidade no olhar da avó fez sua voz parar. Foi uma escolha que eu fiz, por amor, por todos nós. Amor? Clara exclamou, incredulidade evidente. O que estava acontecendo? Como podiam manipular amor dessa maneira? Então, tudo começou a colidir. Um sussurro sinistro. Algo além do que puderam imaginar. Quando Lucas se aproximou, algo em seus olhos mudou. Um brilho que não se encaixava na cena cheia de desespero. Clara, eu só não quero que você descubra que você é mais do que apenas uma pessoa comum. Você é parte de algo maior. E em um movimento que ninguém esperava, com um gesto rápido, Lucas retirou algo do bolso. Um colar com um pingente que bruxuleava a luz fraca. O avô hesitou, um olhar de terror atravessando sua expressão. Clara sentiu seu coração parar. Isso pertence a você. Pertence à sua mãe. As palavras de Lucas quase soaram como um lamento. Num instante, tudo mudou novamente. Clara não apenas recebeu um presente, mas um fardo. O que era aquele colar? O quê? De tão intenso e aterrador havia sido contido por tanto tempo. Um peso, uma expectativa,
Algo profundo que poderia mudar tudo. O que você quer dizer com isso? A jovem quase gritou, as emoções fervilhando, a tensão quase palpável. Espero que você esteja pronta para a verdade. A mãe sussurrou, e ao olhar para a avó, Clara viu o medo na face dela. Com um novo chamado, ela decidiu o que fazer. Os segredos estavam à vista e o que estava prestes a ser revelado poderia mudar não apenas a sua vida, mas o destino dela e de todos ao redor. No meio do caos, os laços familiares agora traziam mais perguntas do que respostas. A verdade, essa verdade, estava prestes a vir à tona, trazendo à luz o que foi escondido, o que foi sacrificado. Clara sentiu um nó se formar na garganta, o peso sobre suas costas aumentando. E enquanto o terror se instalava no ar, uma nova jornada começava. Clara hesitou. As palavras da mãe preenchiam o ar, ecoando em sua mente como um lamento perdido. Mãe? A voz dizia tanto, um grito e uma súplica. Ela não podia simplesmente ignorar. Então, sem pensar duas vezes, começou a subir as escadas, os passos rápidos, quase desesperados. Clara, espere! O braço da avó se estendeu, mas a jovem se desvencilhou. O chão rangia sob seus pés enquanto ela subia, a adrenalina pulsando em suas veias. Cada degrau a levava mais perto do que seu coração clamava. O eco do chamado se intensificava, como se a voz da mãe a guiasse. No corredor escuro, as sombras dançavam diante dela. Clara empurrou a porta do quarto e tudo congelou. A visão de sua mãe ressurge com força, mas a mulher não estava sozinha. Ao lado dela, uma figura ameaçadora. O homem de olhos vazios e sombrios, seu avô. Não, mãe! O grito dela ecoou e o pânico tomou conta. A cena era surreal, como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem se movendo de forma errada. Sua mãe, uma sombra agora, estava pálida e assustada. A conexão que sempre desejou parecia quebrada. Clara, você precisa ouvir? Sua mãe implorou, com a voz fraca. Mas o avô se adiantou, sua presença pesada, fazendo o ar parecer mais denso. A verdade que você busca, Clara, não é a que sua mãe quer que você saiba. A afirmação dele reverberou no espaço, cortando como um vidro quebrado. Como você pode dizer isso? Clara questionou, a confusão misturando-se com raiva. Um som, vindo do fundo do corredor, fez seu coração disparar. Era Lucas, sem fôlego. Ele havia ouvido tudo, e seu olhar denunciava que algo estava muito errado. Clara, você não entende. Precisamos sair agora. Mas, antes que ele pudesse explicar, um grito ecoou do andar de baixo. O telefone tocou novamente, mas o eco da chamada era agora quase uma sirene, chamando a todos para um caos iminente. Clara olhou para a mãe e viu algo em seu rosto mudar. Os olhos dela, antes repletos de amor, agora eram marcados por uma preocupação profunda. Clara, não pode ficar aqui. É mais perigoso do que você imagina. A voz da mãe carregava uma urgência estranha. O avô, impassível, apenas olhou para ela com um sorriso inquietante. Você ainda não sabe o que você realmente é. Ele começou, quando o estalo no teto interrompeu suas palavras.
Um pedaço do revestimento despencou e o chão tremeu sob seus pés. Instintivamente, Clara se virou e viu sua avó encostada na porta, pálida como um fantasma. Clara, você precisa entender. É tudo complicado. Ela parecia mais uma prisioneira em sua própria casa. Complicado? A voz de Clara saiu como um grito. Por que você nunca me disse? Mas antes que a avó pudesse responder, uma luz forte surgiu do andar de baixo, iluminando a escada e provocando sombras que dançavam nas paredes. Uma presença estranha e ameaçadora se manifestou, e então, do nada, a porta do quarto foi arrombada. Uma brisa fria invade o ambiente e uma sombra humana se projetou. Era alguém, alto e encapuzado. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou para sua mãe e para seu avô, um sorriso notório nos lábios. Eu sabia que você não iria superar essa verdade do quarto, não é mesmo? Suas palavras carregavam um veneno. Miguel, gritou sua mãe, e a realidade despencou. Miguel? O nome caiu sobre Clara como um pedaço de pedra. O homem que fez parte de uma história que pensava ser estranha, agora retornava como um espectro, trazendo à tona memórias enterradas. Clara, ele... A mão começou, mas o olhar de Miguel a interrompeu. O que ela não te contou, Clara, é que você não é só a neta. Você é também a última guardiã de um segredo que muitos procuram. A revelação deixou todos sem palavras. Clara olhou para Lucas e ambos estavam em estado de choque. A relação entre a mãe e Miguel estava explodindo à luz da verdade. Mas o que você quer de mim? Clara perguntou, a voz tremendo. A identidade dela estava sendo questionada ali, naquele quarto apertado onde os fantasmas eram reais. Miguel riu, um som gelado. Só preciso da sua ajuda, ou melhor, da sua herança. E quando você descobrir o que é, não haverá como voltar atrás. Com aquilo no ar, o tempo pareceu parar. Herança? De que você está falando? Clara estava em ponto de ebulição. O que está acontecendo? O desespero a envolvia e a tensão era palpável. Se não agir rápido, Clara, aqueles que querem isso ficarão com você. As palavras de Miguel se afundaram em sua mente. A sala, antes entupida de segredos familiares, estava prestes a explodir. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais ela não sabia? Quem eram esses verdadeiros monstros que se escondiam sob a máscara de carinho? Algo poderoso estava prestes a ser revelado, e com isso, o futuro de Clara poderia mudar para sempre. Agora, mais do que nunca, ela queria saber a verdade, mesmo que significasse enfrentar o próprio medo. A pergunta que a torturava era: o que aconteceria quando a verdade finalmente surgisse à luz? Clara hesitou. As palavras de Miguel a deixaram chacoalhando por dentro. Uma herança? O que exatamente ela poderia herdar? Seu mundo já dançava à beira do abismo. E agora isso? Sua mente buscava respostas, mas tudo o que sentia era um nó na garganta. A luz fraca do corredor parecia cada vez mais escura e a tensão no ar quase palpável. Clara, você precisa entender, a mãe disse, tentando puxar a atenção dela.
Mas Miguel não deu chance para mais explicações. Ele deu um passo à frente, o olhar fixo em Clara, como se quisesse penetrar sua alma. Eu sei que você não quer acreditar, mas aquilo que sua mãe fez para te proteger era uma questão de vida ou morte. E o que está em jogo agora é muito maior do que todos nós. Miguel insistiu, a voz carregada de urgência. Que vida ou morte? Clara perguntou, quase gritando. Do que você está falando? A confusão a envolvia, e as sombras na sala pareciam cair sobre ela. Dela, então, um tremor percorreu a casa, e um estalo ressoou, como se algo se quebrasse de verdade. O chão sob seus pés parecia se separar da realidade. Clara olhou para a porta e, numa fração de segundo, a casa tremeu de novo. Mas dessa vez, a porta do corredor se abriu com um estrondo. Uma mulher de cabelos desgrenhados adentrou. A expressão de desespero em seu rosto era inegável. Clara, é você! Você não pode ficar aqui. Ela olhou para cada rosto na sala e algo no olhar da mãe Bela mudou instantaneamente. Mãe? Clara piscou, atordoada. Essa era a voz que havia ouvido em sua mente. Um eco distante que a chamara. Você está viva? O que está acontecendo? Acho que você já sabe, filha, a mulher disse, ofegante. O olhar dela era de pavor. Não vamos discutir agora. Ele está à espreita. E a sala ficou em um silêncio sepulcral, onde o medo transbordava. Quem? O que você quer dizer? O ar estava tão denso que era difícil respirar. Clara parecia perder a conexão com a realidade. O avô se moveu e um sorriso torto brotou em seus lábios, mas não era um sorriso de alegria. Ele estava em controle e isso a apavora. Se a verdade vier à tona, será o seu fim, Clara, ele disse. A voz baixa e carregada de uma ameaça que fez os cabelos da nuca dela se arrepiaram. Vocês estão mentindo. Tudo isso é uma grande mentira, gritou ela, a vulnerabilidade transformando-se em fúria. Mas uma sombra passada a envolveu, e o momento foi cortado por uma resposta inesperada. A mulher. Sua mãe a encarou de forma intensa. Clara, escute, passamos por muito por sua causa. E antes que ela pudesse terminar, Miguel interrompeu. Não, não é hora para conversas emocionais. Era agora ou nunca. Olhou para Lucas, que estava paralisado. E, de repente, a realidade começou a se revelar em uma espiral de confusão. Você não tem ideia do que está em jogo, Miguel sussurrou. Mas Clara já estava sentindo a mudança. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, uma revelação atravessou sua mente. Você é meu pai, não é? O silêncio tomou conta. As palavras pararam o tempo. Mesmo a intensidade da briga na sala desapareceu, porque tudo havia mudado abruptamente e Clara não sabia se chorava ou gritava. A conexão deles havia sido cortada, mas agora um novo laço se formava. A sala parecia girar quando a realidade se impôs. Miguel não era apenas uma figura ameaçadora. Ele era parte dela, e isso a devastou, notando a expressão de assombro no o rosto da mãe. Clara percebeu que tudo o que achava que sabia estava se desmanchando. Não! A mãe berrou. Você não pode acreditar nele.
mas as palavras dela eram abafadas pelo som da tempestade lá fora. O que era aquele mundo em que havia se perdido? Uma herança não era apenas um colar ou um trono, mas uma teia de mentiras, segredos, e o que estava em jogo agora ninguém poderia prever. E Clara, chocada diante do que acabara de descobrir, mal teve tempo de processar antes que um novo estrondo ecoasse da porta da frente, puxando todos de volta à realidade. O tempo se esgotava. O que ela faria a seguir? Com o coração disparado e a mente em chamas, a única certeza que restava era que qualquer passo em falso poderia arrastá-la ainda mais fundo nesse abismo de segredos. Clara hesitou. As palavras de Miguel a deixaram chacoalhando por dentro. Uma herança? O que exatamente ela poderia herdar? Seu mundo já dançava à beira do abismo, e agora isso? Sua mente buscava respostas, mas tudo o que sentia era um nó na garganta. A luz fraca do corredor parecia cada vez mais escura e no ar quase palpável. Clara, você precisa entender, a mãe disse, tentando puxar a atenção dela. Mas Miguel não deu chance para mais explicações. Ele deu um passo à frente, o olhar fixo em Clara, como se quisesse penetrar sua alma. Eu sei que você não quer acreditar, mas aquilo que soa. Mãe fiz para te proteger. Era uma questão de vida ou morte, e o que está em jogo agora é muito maior do que todos nós. Miguel insistiu, a voz carregada de urgência. Que vida ou morte? Clara perguntou, quase gritando. Do que você está falando? A confusão a envolvia e as sombras na sala pareciam cair sobre ela. Dela? Então um tremor percorreu a casa e um estalo ressoou como se algo se quebrasse de verdade. O chão sob seus pés parecia se separar da realidade. Clara olhou para a porta e, numa fração de segundo, a casa tremeu de novo. Mas dessa vez, a porta do corredor se abriu com um estrondo. Uma mulher de cabelos desgrenhados adentrou. A expressão de desespero em seu rosto era inegável. Clara, é você. Você não pode ficar aqui. Olhou para cada rosto na sala e algo no olhar da mãe dela mudou instantaneamente. Mãe? Clara piscou, atordoada. Essa era a voz que havia ouvido em sua mente, um eco distante que a chamara. Você está viva? O que está acontecendo? Acho que você já sabe, filha, a mulher disse, ofegante. O olhar dela era de pavor. Não vamos discutir agora. Ele está à espreita. E a sala ficou em um silêncio sepulcral, onde o medo transbordava. Quem? O que você quer dizer? O ar estava tão denso que era difícil respirar. Clara parecia perder a conexão com a realidade. O avô se moveu e um sorriso torto brotou em seus lábios, mas não era um sorriso de alegria. Ele estava em controle e isso o apavora. Se a verdade vier à tona, será o seu fim, Clara. Ele disse a voz baixa e carregada de uma ameaça que fez os cabelos da nuca dela se arrepiaram. Vocês estão mentindo. Tudo isso é uma grande mentira, gritou ela, a vulnerabilidade transformando-se em fúria. Mas uma sombra passada a envolveu e o momento foi cortado por uma resposta inesperada. A mulher, sua mãe, a encarou de forma intensa. Clara, escute. Passamos por muito por sua causa. E antes que ela pudesse terminar, Miguel interrompeu. Não, não é hora para conversas emocionais. Era agora ou nunca. Clara olhou para Lucas, que estava paralisado, e de repente
a realidade começou a se revelar em uma espiral de confusão. Você não tem ideia do que está em jogo, Miguel sussurrou, mas Clara já estava sentindo a mudança. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, uma revelação atravessou sua mente. Você é meu pai, não é? O silêncio tomou conta. As palavras pararam o tempo. Mesmo a intensidade da briga na sala desapareceu, porque tudo havia mudado abruptamente, e Clara não sabia se chorava ou gritava. A conexão deles havia sido cortada. Mas agora, um novo laço se formava. A sala parecia girar quando a realidade se impôs. Miguel não era apenas uma figura ameaçadora. Ele era parte dela. E isso a devastou. Notando a expressão de assombro no rosto da mãe, Clara percebeu que tudo o que achava que sabia estava se desmanchando. Não! A mãe berrou. Você não pode acreditar nele! Mas as palavras dela eram abafadas pelo som da tempestade lá fora. O que é aquele mundo em que havia se perdido? Uma herança não era apenas um colar ou um trono, mas uma teia de mentiras, segredos, e o que estava em jogo agora ninguém poderia prever. E Clara, chocada diante do que acabara de descobrir, mal teve tempo de processar, antes que um novo estrondo ecoasse da porta da frente, puxando todos de volta à realidade. O tempo se esgotava. O que ela faria a seguir? Com o coração disparado e a mente em chamas, a única certeza que restava era que qualquer passo em falso poderia arrastá-la ainda mais fundo nesse abismo de segredos. Então, antes que pudesse respirar, uma figura conhecida apareceu na porta. Era Lucas, mas ele não estava sozinho. Segurava a mão de uma criança que parecia familiar. Clara franziu a testa. A menina tinha os mesmos olhos azuis que sua mãe e um sorriso que parecia conhecer. Clara, Lucas disse, a voz trêmula. Essa é a sua irmã, Sofia. Os olhos de Clara expandiram em estado de choque. Irmã? Murmurou, enquanto a realidade desmoronava mais uma vez ao seu redor. Como assim? Foi quando tudo começou a fazer sentido até então. Os sussurros, as mentiras, os medos. Sua família era uma casa de cartas prestes a desmoronar. E nesse instante, ela percebeu a verdade que Miguel e sua mãe tentavam esconder. Não era apenas uma questão de vida ou morte. Era um labirinto de traições e alianças rompidas. E agora, Clara não sabia em quem confiar. A tempestade lá fora rugia com a mesma fúria que se desenrolava dentro de sua casa. Clara olhou para a mãe, para Miguel e para a criança à sua frente. A conexão que ela achava ser forte estava prestes a ser desfigurada para sempre. E enquanto a verdade escondida começava a surgir das sombras, a única certeza naquele momento era que nada seria como antes. Quem realmente era Clara? E o que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Clara hesitou. Irmã? O choque a atingiu como um soco no estômago. A menina Sua frente sorriu, mas Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não sabia se eram de alegria ou de desespero.
Isso não pode ser verdade. Lucas estava paralisado, mas a menina parecia tão real, tão viva. O avô, ao fundo, sorriu de um jeito que mandou calafrios pela espinha de Clara. A mãe dela olhou fixamente para Miguel, como se esperasse um movimento, uma palavra que pudesse mudar tudo novamente. Está na hora de você saber, Clara. Não é só isso que está em jogo, a mãe disse, com a voz embargada. Não, não, não! Clara balançou a cabeça, como se pudesse varrer toda aquela confusão. Dúvida a envolvia. Temos que sair daqui, agora! Miguel falou, sua voz ecoando na sala carregada de tensão. Um novo estrondo fez o chão tremer e Clara ofegou. A casa parecia viva, pulsando com uma energia sombria. Precisamos ir. Somente assim você estará a salvo. Salvo de quê? Clara questionou, o medo se multiplicando. Do que você está fugindo? Foi então que a porta principal desmoronou com um estrondo ensurdecedor. Um homem surgiu como uma sombra, escuro e imponente. A luz atrás dele, destacando o contorno ameaçador de seu corpo. Algo naquele rosto era familiar, e o coração de Clara disparou. A realidade se desfez ainda mais com a presença dele. Vim buscar o que é meu, o homem disse, a voz baixa e cheia de veneno. O mundo parou por um instante. Clara ficou paralisada, como se soubesse. Você? A expressão da mãe foi uma mistura de horror e reconhecimento. Você não deveria estar aqui. Eu tenho que ter o que é meu. A Clara e a herança dela, o homem respondeu, o olhar fixado nela, atravessando sua alma. A Clara sentiu seu corpo gelar. Quem você é? O que quer de mim? As palavras saíram como um eco em um abismo de incerteza. Miguel, você mentiu para mim, disse a mãe, a voz tremendo. Você sempre soube. E naquele momento, tudo o que Clara achava que sabia desmoronou. Miguel não era qualquer figura ameaçadora. Ele era parte da razão por trás daquele homem. Compreendeu, então, que a conexão de sua mãe e Miguel não era apenas sobre proteção, mas algo muito mais profundo e corrupto. Você é, Clara começou a dizer, enquanto um nó se formava em sua garganta. O pai dela? O que está acontecendo? A confusão e a raiva borbulhavam em suas veias. O homem de pé à porta sorriu, mostrando dentes afiados, como se a dor de Clara fosse um combustível para ele. Sim, Clara, sou seu verdadeiro pai. E você é a última chave para um poder que não pode ficar em mãos erradas. As luzes da sala começaram a piscar, como se a própria casa estivesse reagindo à revelação horrenda. A atmosfera tornou-se carregada de perguntas não respondidas. A mãe de Clara se lançou à frente, a expressão de desespero em seu rosto. Não, Clara, não acredite nele. Ele é um demônio. Mas a verdade estava se desdobrando como um pesadelo. Clara olhou rapidamente para Lucas, que estava pálido e sem palavras, e sentiu seu mundo se desintegrar. Sua mente girava. Que tipo de herança era essa que poderia representar tanto poder? Clara, você precisa tomar uma decisão agora. A voz do homem a cortou como uma lâmina. Venha comigo e você terá tudo. E nesse momento, o mundo de Clara parecia vulnerável. As sombras se acercavam,
As paredes já estavam fechando. O que ela faria? O que aconteceria a Sofia? O impulso de proteger a irmã que nunca conheceu irrompeu dentro dela. A verdade estava na cara, e o que quer que fosse não poderia ser ignorado. Com o coração pulsando, Clara olhou para os olhos do homem e então para sua mãe. Mãe, o que você escondeu de mim? O silêncio ecoou como um eco distante. E Clara soube que a resposta que procurava poderia ser a mais devastadora de todas. O que realmente estava em jogo? E como ela poderia escapar da armadilha que estava prestes a se fechar ao seu redor? Clara hesitou. Mãe, o que você escondeu de mim? O silêncio na sala parecia ensurdecedor, enquanto todos os olhares se voltavam para sua mãe, que estava paralisada pelo choque. Os olhos dela estavam cheios de uma mistura de medo e dor. As paredes pareciam se fechar ao redor deles. A tensão era palpável. Clara, não acredite nele. A mãe finalmente conseguiu falar, sua voz trêmula. Miguel tá mentindo. Ele quer te manipular. Mas o homem à sua frente não perdeu o tempo. Você é a única que pode me ajudar, Clara. O poder que você possui não pode ficar fora do meu alcance. Você está ligada a isso. Não pode se esconder. Clara sentiu um frio na espinha. Poder? Que poder? E o que você quer dizer com que sou a última chave? Sua mente girava confusa. As palavras ecoavam, implacáveis. Sofia, a menina ao lado de Lucas, olhou para Clara com uma expressão de compreensão. Você precisa saber a verdade, Clara. Você não é como os outros. Não, não pode ser, Clara gritou, seu coração disparando. E então algo mais a atingiu como um relâmpago. Minha irmã, uma herança? O entendimento emergiu como uma onda. Foi então que, no meio do caos, a porta se abriu abruptamente e uma figura conhecida entrou, os olhos arregalados e cheios de desespero. Era a avó. Clara, você não pode ficar aqui. É perigoso demais. O homem se virou encarando a avó. Ah, você também, querida. O que faz aqui? A voz dele era suave, mas carregada de um veneno que fez Clara estremecer. Mãe, por favor, você precisa nos contar a verdade. Clara insistiu, a voz cada vez mais intensa. O que está acontecendo? Eu não consigo entender nada. A avó hesitou, olhou para o homem, depois para Clara e Lucas e, finalmente, com uma expressão triste, começou a falar. Clara, há muitas coisas que você não sabe e a verdade é mais dolorosa do que pode imaginar. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor soou. O teto estremeceu e uma chuva de tijolos começou a despencar sobre eles. Clara gritou, empurrando Sofia e Lucas para longe. No mesmo instante, o homem à porta foi atingido por um dos tijolos e caiu pesadamente ao chão. A expressão de arrogância em seu rosto desaparecendo instantaneamente. Saia da frente! Miguel gritou, mas o caos estava instalado e todos começaram a correr. Clara olhou para sua avó e a viu cair, presa sob os escombros que se formavam. Vó, ela gritou, correndo em direção a ela. Mas quando Clara chegou, algo inusitado aconteceu. A luz começou a brilhar intensamente do colar que estava em seu pescoço, ofuscando tudo ao seu redor. Miguel, apesar de imobilizado, levantou a cabeça. O colar! Dê-me o colar! Não, não vou deixar você pegar!
Clara gritou, segurando-o firme. O brilho se intensificou e, em um piscar de olhos, todos ao redor perderam os sentidos, como se uma onda de energia os tivesse atingido. E, de repente, um novo rosto apareceu, emergindo das sombras atrás de Miguel. Era uma mulher jovem, com olhos semelhantes aos de Clara e um semblante assassino. Você não sabia, Clara? O poder é meu. Sempre foi, ela disse, com um sorriso que transcendia qualquer compreensão. Clara parou, a confusão a cercando mais uma vez. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios enquanto sua mente tentava juntar as peças. Sou a verdade que você nunca quis conhecer, a mulher respondeu, com uma voz suave, mas cheia de ameaças. E você e eu estamos muito mais conectadas do que imagina. Você nos liberou, Clara. O chão tremeu uma vez mais. Clara sentiu seus pés tremerem sob ela. As cartas do passado estavam sendo empilhadas de forma reveladora. Que verdade era essa? A cada respiração, o peso do que estava para ser revelado só aumentava. Clara! A voz da mãe ressoou e a sala começou a escurecer. Cuide de Sofia. Não deixe que ela caia. Mas o desespero era incontrolável. A luta para entender sua própria identidade se intensificava. A sala girou em um turbilhão de sombras e luzes enquanto a mulher se movia como uma sombra em direção a Clara. Está na hora de você escolher, querida, a verdade ou a mentira. E enquanto a luz lentamente se apagava, Clara percebeu que não sabia quem era. O que mais estava escondido? E como isso poderia mudar o que ela entendia sobre si mesma, sobre sua família? A tempestade continuava a rugir. E a única certeza era que a revelação que aguardava nas sombras era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Clara estava paralisada, com o colar pulsando em seu pescoço. Tudo à sua volta parecia congelar. O homem, que se dizia seu pai, estava diante dela, uma sombra de ameaça, mas também de um passado que estava prestes a ser revelado. O medo a envolvia, mas havia uma centelha de bravura surgindo dentro dela. Você não pode me dizer o que eu sou, Clara gritou, sua voz firme, mas o homem sorriu, um sorriso que mostrava a arrogância de um predador. Você ainda não entende, não é? Você é parte de mim, parte do que eu sempre quis. O olhar de Clara se desviou para sua mãe, em busca de respostas, mas a expressão dela era de agonia. Clara, não escute. Mentiu desde o começo. Tudo parecia um jogo de xadrez, as peças se movimentando com estratégia e temor. A casa tremia e a voz de Sofia, a pequena irmã, a chamou de volta à realidade. Clara, eu não. Quero que ele te pegue. A preocupação na voz da criança reanimou a determinação de Clara. Ela sabia que precisava agir, e rápido. Sofia, fique atrás de mim, ordenou, enquanto se posicionava em frente à irmã. Quando a luz do colar começou a brilhar ainda mais forte, Clara se lembrou das histórias que sua avó contou. Havia algo mais naquele colar, um poder adormecido prestes a despertar. Se você quer o que é meu, terá que lutar por isso. Clara desafiou, sentindo um calor,
percorrer suas veias. Miguel avançou, mas algo mudou. A luz parecia despertar e um ventinho começou a soprar, como se a magia contida no colar estivesse se libertando. Não! Ele gritou, tentando retroceder. Mas era tarde demais. A luz se expandiu, envolvendo. Todos na sala. Clara, com cada grama de força, direcionou a energia. Lágrimas escorriam pelo rosto de sua mãe. Clara, você é mais forte do que pensa! Ela gritou, e com essas palavras de encorajamento, a luz se intensificou, criando um campo de proteção. No momento seguinte, um estrondo ensurdecedor preencheu a sala e a presença do homem desapareceu, engolido pela luz. Ao abrir os olhos, Clara percebeu a sala em ruínas, mas a ameaça havia sumido. O colar agora repousava em seu pescoço, brilhando suavemente. Sua mãe estava ao seu lado, segurando a mão de Sofia. As três estavam juntas e seguras. O ar estava carregado de esperança e liberdade. Você se lembrou do que realmente é, Clara, sua mãe disse, um sorriso tímido, quebrando o choro. Você é mais do que eles tentaram fazer você acreditar. Sofia sorriu com admiração. Você é uma heroína, disse com um brilho nos olhos. Clara sorriu de volta, uma onda de amor envolvendo-as. Embora o futuro fosse incerto, elas tinham se reencontrado. Um novo começo estava diante delas. Falar sobre o passado, curar as feridas e entender o que aquele colar realmente significava seria um longo caminho. Mas estava claro que juntas elas poderiam enfrentar qualquer outro desafio. Vamos sair dessa casa e construir o nosso futuro, Clara disse, olhando para a mãe e para a irmã. Elas se abraçaram, sentindo a força da união. Nada nos separará novamente. Com um último olhar para as sombras do passado, deixaram a casa, passo a passo, voltando à luz do dia. As memórias e os segredos permaneciam, mas agora unidos por um laço inquebrável. E assim, enquanto a nova jornada se iniciava, Clara sabia que sua história não acabaria ali. E você, leitor, que acompanhou tudo isso e se emocionou com essa jornada, também faz parte disso. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder nada. Esmague o botão de like agora para dar um gás no algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. Este é o momento de mostrar seu apoio de verdade. Não espere nem mais um segundo.